paz do Senhor. Glória a Deus. Preciso de barulho, gente. Preciso de barulho para eu entender se vocês estão entendendo ou não. Amém. Glória a Deus. Já foi feita uma pregação aqui, uma palavra sobre paternidade. E a segunda palavra dessa noite vai ser semelhante à primeira, porém é interligada à primeira, né? Porém com um outro assunto, que também espero que Deus traga revelações ao seu coração. Mais do que passar uma informação, passar algo que você vai ouvir, eu quero passar algo que vai destravar algo no seu coração. Uma chave que vai destravar algo dentro de você. Eu quero passar a vida de Deus através dessa pregação, amém? Vamos orar? Senhor, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, mais uma noite te buscando. Pai, entrega esse momento às suas mãos. Eu me submeto totalmente ao Senhor, me submeto totalmente à sua vontade, Pai. Que o Senhor, através, Senhor, dessa pregação, dessa ministração, esteja destravando, Senhor, mentes, esteja destravando corações, esteja liberando, Senhor, porções espirituais da revelação do Senhor para a vida de cada um aqui, Pai. Que pessoas aqui, Pai, venham sair totalmente diferente do que entraram, Senhor. Não como um jargão que se fala todo culto, Senhor, mas em verdade, Pai, que haja transformação, que haja mudança, Pai, aqui neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, leva o nosso intelecto, leva o nosso raciocínio, leva o nosso entendimento para que nós possamos entender as coisas espirituais, Senhor, porque não é por muito falar, Pai, não é por muito falar, Senhor, não é por muito falar, é pelo Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo venha agir neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouco sobre um tema muito interessante, que Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias, que é sobre identidade. Identidade. O que é identidade? Por que nós temos que falar sobre identidade? Porque isso muda totalmente a forma como você vai viver. Isso muda totalmente a forma como você vai agir. Isso muda totalmente a forma como você vai servir a Deus. E eu quero abrir com vocês lá em Gênesis, capítulo 1. Versículo 26 e 27. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 diz assim: E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. 27. Assim Deus os criou, o ser humano, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Para falar de identidade, a gente tem que entender um pouco o que é identidade, né? Eu fui procurar um pouco sobre o que significa identidade e não só o significado da palavra. Quando eu vou procurar algo, eu procuro saber para que aquilo foi criado, como aquilo surgiu, por quê? Quando você vai na origem, você revela o propósito daquilo. Por exemplo, um carro, hoje em dia é usado para ostentar, é usado para ir de uma cidade para outra, para se movimentar, é usado para muitas outras coisas, né? Mas qual que foi a origem do carro? A origem do carro foi andar, transportar. Então hoje ele é usado para muitas outras coisas, mas o propósito dele inicial foi transportar. E eu procurei saber o que significa, né? Mais do que o significado, de onde veio a palavra identidade. A palavra identidade vem do latim, significa identitas, que quer dizer a mesma coisa, ou idem, que quer dizer o mesmo. Cara, identidade. Então isso significa que quando você tem uma identidade, quer dizer que você está a mesma coisa que alguém, que algo, né? Se eu tenho uma identidade, eu estou semelhante a algo. E a palavra
vem nos falar aqui, ó, no capítulo 1, versículo 26 e 27, que Deus nos criou à imagem de quem? Dele mesmo, não é? A palavra fala, vamos criar o ser humano conforme a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Deus nos criou o ser humano, a sua própria imagem, a imagem de Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, que nós como cristãos, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre identidade é que a identidade nos revela que nós somos a semelhança de Deus. Tá, André, isso aí é mais velho que tudo, né? Mas você vai perceber que no discorrer da palavra, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Então vamos mais. Só que tem um problema aí no meio do caminho. Teve um problema, não é verdade? Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Ou seja, Deus criou um homem sem pecado, que tinha as mesmas características que o próprio Deus, que era bom como Deus era, que não tinha imperfeição, né? E aí ele criou a semelhança dele. Só que chega lá no capítulo 3, versículo 6, que vai falar que assim tomou do fruto e comeu, depois deu ao seu marido que estava com ela, e ele também comeu. No meio do caminho aí aconteceu algo, né? A queda do homem. E aí, a partir dessa queda do homem, o homem perdeu essa identidade de semelhante a Deus. Ele perdeu essa identidade de ser igual a Deus, porque entrou o pecado no coração dele. E aí começou a ter maldade, começou a ter as intrigas, começou a ter as imperfeições que nós temos hoje. E olha que interessante, no capítulo 5 de Gênesis, 1 ao 3, fala assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus os fez. Deus criou o homem e mulher, os abençoou e lhes deu um nome de ser humano no dia em que foram criados. Olha agora, Adão viveu 130 anos e gerou filhos à sua semelhança. Você percebeu a diferença? Olha no versículo 1. Deus criou o homem, a semelhança de Deus os fez. Só que depois que Adão caiu e começou a gerar filhos, a palavra fala que ele já não gerou filhos segundo a semelhança de Deus, mas segundo a semelhança dele mesmo, de Adão. Então, observe que quando o homem peca, ele perde a identidade que ele tinha em Deus, e ele começa a ganhar a identidade que ele tinha dos antepassados dele. O filho de Adão já não ganhou a identidade de Deus, porque ele já não era semelhante a Deus, ele era semelhante a Adão. E por isso que é necessário hoje a gente falar sobre identidade, porque existem muitas pessoas que estão vivendo não na identidade de Deus mais, mas ainda estão vivendo na identidade dos seus pais, na identidade de um homem pecaminoso ainda, numa identidade segundo Adão e não na identidade segundo Deus. E André, quem não sabe eu chamo André, né? André, mas, cara, o que é então a identidade? Eu quero que vocês abram Mateus 16 a 18. A identidade, ela vem de duas formas na Bíblia. Ela se mostra de duas formas. A identidade, ela é uma revelação, e a identidade, ela é uma construção. Observa só nesse trecho. Mateus 16, do 16 ao 18. Respondeu Simão Pedro e disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Eu também lhe digo que você é Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só que coisa linda. A identidade de Deus sobre a vida de Pedro vem numa forma de revelação. Observa, Jesus está perguntando: quem é que vocês falam que eu sou? Quem eu sou, Felipe? Você é um profeta. Quem eu sou? Zequinha. Você é um dos nossos antepassados. Você é tal, você é aquilo. E aí, Simão Pedro, quem eu sou? E Pedro recebe uma revelação do alto. A palavra fala, Jesus fala: cara, não foi sangue nem carne que te revelou isso, veio do alto. E aí Pedro recebe aquela revelação do alto e fala: tu és o Filho de Deus. E na mesma hora que Pedro recebe essa revelação e fala: tu és o Filho de Deus, Jesus vem com a revelação de quem Pedro é: e tu és pedra. Deus revela a identidade de Pedro a ele. Quando você descobre a revelação de quem Jesus é, quando você entende quem Jesus é, o próprio Jesus revela quem você é. Ele revela a sua identidade. Pedro, tu és pedra. Então, essa é a primeira parte. A identidade, ela vem na forma de revelação sobre as nossas vidas. Ela vem sob a forma de revelação. Mas eu falei que a identidade, ela também é o quê? Uma construção. Por quê? Olha só, identidade vem de idêntico a algo, não é verdade? Então, quanto mais parecido que eu fico com algo, mais idêntico eu fico àquele algo, né? Se eu começar aqui, treinar aqui, igual o Zequinha treina, todo dia eu vou pegar os mesmos acordes que ele, eu vou pegar as mesmas notas que ele, eu vou ficando mais parecido com o estilo dele de tocar. Não é verdade? É meu sonho, é verdade. Então, quanto mais eu vou me construindo em acordes que parecem com os acordes dele, em notas que parecem com a nota dele, mais parecido eu fico com o Zequinha. A minha identidade fica mais parecida com a identidade dele. E assim é com Deus. Primeiro você recebe uma revelação de quem você é a partir de Deus. Deus fala: você é isso. E aí você também procura ficar mais parecido com Jesus. A partir do momento que você fica mais parecido com Jesus, a sua identidade vai ficando mais parecida com a identidade de Jesus. Vocês entendem isso? Vamos abrir lá então, para exemplificar, João 8. João 8, 28. Jesus, ele está ali dando uma palavra às multidões e está pregando às multidões. E aí surge esse trecho aqui, João 8, 28, que diz assim: então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isto, muitos, o quê? Creram. Observe, muitos creram. Olha só, o próximo. Então Jesus disse aos judeus que o quê? Que creram nele, ou que haviam crido nele. Olha só o que eles dizem. A partir desse momento, Jesus já não está falando com a multidão toda, ele está falando só com os que creram nele. Olha, se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. E o que? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acabei de falar que a identidade é um processo de construção também, não é? Olha só, Jesus estava pregando às multidões ali. Certo momento, alguns creram nele, ele vira para esse grupo de pessoas que creram nele e fala, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não fala isso para a multidão inteira. Observa, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Então, quanto mais da verdade dos céus
você se preenche, mais você vai ficar parecido com Ele. Esse processo de libertação é a partir do momento que você crê nele. Antes disso era resgate, Deus estava te resgatando do inferno. A partir desse momento que você creu nele, é libertação. E a partir do momento que quanto mais você se liberta das mentiras, se a verdade liberta, a mentira o quê? Te aprisiona. Quanto mais você se liberta dessas mentiras, quanto mais a verdade te preenche, a verdade da palavra, a verdade de Jesus, mais você vai ser construído, mais você vai ficar parecido com Ele e mais você vai ter a identidade dele na sua vida. Amém? Então, vamos lá. A identidade é uma revelação e também uma construção. Amém? Continuando. Todo mundo nessa vida, com a criação, desde quando nasceu, passou por muitas coisas, sempre teve, eu acredito que todos temos alguma coisa que foi nos passado pelos pais, pela vida, pelos amigos de escola, pelos amigos em geral, que criou algo ruim dentro da gente, algumas mentiras dentro da gente, não é verdade? E o que Jesus diz nesse texto é justamente isso, cara. Tira essas mentiras que foram jogadas na sua vida e troca por verdades. Quanto mais verdades você preencher, mais você vai ser livre. Eu vou dar um exemplo na minha vida. Teve uma certa época da minha vida que meu pai sempre falou comigo: André, andar de moto em BR é muito perigoso, você vai morrer e sei lá o quê. E ficava sempre falando comigo que era muito, muito perigoso, muito perigoso, muito perigoso. E aquilo entrou na minha cabeça, virou uma verdade dentro de mim. E não que não seja perigoso, realmente é, mas o jeito que ele falasse é tipo, cara, se você pisar na BR de moto, você tá morto, né? E aí, certo dia eu precisei andar na BR à noite de moto. E aí, com muito medo, o pastor Caleb um dia foi lá e me ajudou. Ele foi com o carro na frente e eu fui com a moto atrás e fiz o trajeto que eu precisava fazer. E ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Depois disso, ele quebrou esse medo meu que tinha dentro de mim. Ele falou assim: cara, o pai sempre tira o medo do filho. E naquele momento, aquela verdade que estava dentro de mim, que se eu pisasse numa BR de moto eu ia morrer, aquilo dele foi quebrado. Entrou a verdade me libertou para realmente poder fazer o que eu tinha que fazer naquele momento. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Continuando, mas qual que é a nossa verdadeira identidade? Qual que é a nossa identidade? O que é ter uma identidade de cristão, né? Vamos abrir lá em Mateus 3. Mateus 3,16. Pode ser a partir do 13. Vamos a partir do 13. Vai ser o episódio do batismo de Jesus. E aí que nós vamos descobrir o que realmente é ter a identidade qual que é essa identidade que nós precisamos ter. A palavra diz assim, Mateus 3,13. Por este tempo, Jesus foi a Galileia, para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: é eu que preciso ser batizado por você, e você que vem até mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. E olha só, versículo 16. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Olha só, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como a pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Esse é uma das passagens mais
emocionantes do Novo Testamento. Cara, você tem ali Jesus sendo batizado, o Filho. Você tem o Espírito Santo vindo sobre uma pomba, na forma de uma pomba na vida de Jesus, batizando ele com o Espírito, simbolizando ali o batismo com o Espírito, e ao mesmo tempo uma voz que surge dos céus e define ali a identidade de Jesus e a nossa identidade nessa noite. Este é o meu Filho amado, de quem muito me comprazo, ou a quem muito é amado, que muito me faz feliz. E essa é a revelação de Deus para você nessa noite. Você é filho amado. Você é um filho amado. Você não é só um filho, você é um filho amado. E é muito interessante falar isso depois da pregação de paternidade, porque nós acabamos de falar sobre relação de paternidade, pai e filho. E agora Deus vem se revelando, revela a Jesus a identidade dele. Você é filho, e não é só um filho, você é um filho amado. Então, essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade que nós precisamos ter. Essa declaração, ela não veio de homem para a vida de Jesus. Essa declaração não veio de qualquer pessoa, não veio do amigo, não veio de João Batista, veio do próprio Deus, falando a respeito de Jesus. E que depois é confirmado por Pedro: tu és o Filho, né? Filho do Deus vivo. Então essa é a identidade, presta atenção, você é filho de Deus, grave isso nessa noite. Só que, olha como são as coisas. Jesus, ele está ali no batismo, de uma forma sobrenatural acontece ali o batismo, o Espírito Santo vem sobre Jesus, ele ouve uma voz dos céus que diz o que ele é. E olha no capítulo 4, a seguir, capítulo 4, versículo 1, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só, no capítulo 3 a gente acabou de ver uma cena espetacular, Jesus sendo batizado nas águas, batizado com o Espírito, vindo a voz do céu. Logo no início do capítulo 4, Jesus é levado ao deserto para ser tentado. E olha só, aonde que a tentação do diabo, ela é feita na vida de Jesus. Vocês acham que é na comida? É no pão? Né? Se tu és filho, transforma essa pedra em pão, ou se joga daqui de cima, ou me adore. Você acha que o diabo realmente queria que Jesus simplesmente fizesse uma pedra em pão, que Jesus chegasse ali e pulasse dali de cima? Cara, é mais que isso. Olha onde que o diabo foi. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: olha só, se tu és filho, mande que essa pedra se transforme em pão. É engraçado isso. A gente vê duas vozes claras aqui. Logo um pouquinho atrás, vem Deus falando: tu és o meu filho amado, quem muito me comprazo. Logo depois, 5 versículos para frente, Satanás: se tu és filho, faz isso então. Se tu és filho, joga daqui para cima. Se tu és filho, o que ele fez? Ele jogou dúvida, tentou jogar dúvidas na mente de Jesus se ele era filho ou não. O que ele tentou fazer? Cara, ele tentou deturpar a identidade de Jesus. Ele tentou deturpar aquilo que Jesus era. Ele tentou deturpar aquilo que o Pai tinha falado a respeito de Jesus. Quando você recebe uma palavra de Deus, aquilo se fixa no seu coração. Mas você lembra da palavra do semeador? Parábola do semeador? Se ela cair à beira do caminho, vem um inimigo e a rouba. Só que aquilo dali tinha sido firmado no coração de Jesus de uma tal forma
que ele estava com fome, ele estava com sede, ele estava no deserto, ele não queria saber, eu sou filho, eu sou filho. Eu imagino que Jesus devia ter ficado 40 dias no deserto, eu sou filho, 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 eu sou filho. De forma que quando Satanás tentou entrar na cabeça de Jesus, ele fala, cara, você não vai conseguir aqui, você não vai conseguir aqui. Eu acabei de receber a palavra de Deus que eu sou filho, como é que você quer falar que eu não sou? E essa é a tentativa de Satanás desde o início. A palavra fala, li aqui no início, que no Éden, Adão e Eva foram criados segundo a semelhança de Deus. E aí quando Satanás vai tentar Eva, o que ele fala? É verdade que se você comer, você vai morrer? Primeiro vem a dúvida, a mesma que ele colocou na cabeça, tentou colocar na cabeça de Jesus. E aí depois ela atinge a identidade. Olha, se você comer, você vai ser igual a Deus. Olha só para você ver como é que Satanás, ele é sujo. Eles já foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles não precisavam ser igual a Deus. A identidade deles já era uma identidade semelhante a Deus. E aí Satanás vem e fala, cara, se você comer, a sua identidade vai ser igual a Deus. E é assim que Satanás tem tentado nossa vida. É assim que ele tem tentado nossa vida. E olha como acontece hoje. O que a gente ouve hoje nos nossos dias? Cara, você tem que estudar para você ser alguém na sua vida. Mas o que você faz não é quem você é. Eu faço faculdade, Felipe faz faculdade, Felipe faz direito. O que a gente vai falar daqui a uns anos? Felipe é advogado, ou algo melhor, né? Mas olha como está deturpado o entendimento de identidade. Cara, eu não sou advogado. E se tirar um dia a advocacia do Felipe, o que ele se torna? Você nunca vai ser aquilo que você faz. Você é mais do que isso. Eu estou fazendo medicina, eu nunca vou ser um médico. Eu vou ser um filho de Deus que manifesta através da medicina. O Felipe não vai ser um advogado, ele vai ser um filho de Deus infiltrado lá no meio da advocacia, né, Felipe? Então, nós somos feitos filhos de Deus para influenciar por onde nós vamos. A palavra fala que, aqui ela leu aqui no início, a terra anseia com grande expectativa a manifestação do quê? Dos filhos de Deus. Não fala que é dos advogados, dos médicos, dos dentistas, porque você nunca vai ser aquilo que você faz. E hoje, a todo momento, nós estamos sendo bombardeados com isso. Você tem que estudar para você ser alguém. Não é assim que falam? O estudo não te faz ser ninguém, meu amigo. No máximo tem uma profissão. Ele não define quem você é, não. Você nunca vai ser aquilo que você tem também. Muitas pessoas falam assim, quem é você? Eu sou o dono da empresa tal. Você tem certeza que você é o dono da empresa tal? E se tirar a empresa de você, quem você é? Se tirar a empresa de mim, eu sou um pai de família. Tá, beleza. Que Deus queira que não aconteça, mas e se tirarem seus filhos de você, quem você é? Eu sou esposo. Que Deus queira que não aconteça, mas e se tirar a esposa, o que você é? Então você não é nada dessas coisas, antes você é filho. Você é filho para poder ser esposo, esposa. Você é filho para poder ser pai e mãe. Porque só quem é pai e mãe é quem já foi filho um dia. Ninguém nasceu pai e mãe. Todo mundo nasceu pequeno, né, André? André paizão agora. A Liz lá pequenininha. Não é verdade?
Amém, glória a Deus. Cara, só que na Bíblia fala de 2 tipos de filho. Para nós brasileiros aqui em português é tudo filho, né? Mas na origem, no grego lá, são 2 tipos de filho. Que é o filho imaturo, que é aquele filho que acabou de nascer, tipo o filho do Andrezão aqui, filhinha do Andrezão, aquele bebê que acabou de nascer. E tem um filho que ele é um filho maduro, é um filho já crescido. Por exemplo, vocês aqui, a maioria já tem uma idade boa aí, 20 anos, 25, então já são filhos mais maduros, não nasceram agora. E eu fiquei perguntando para Deus, me fala sobre o que é ser filho, me revela o que é ser filho, me ajuda a entender o que é ser filho. Jesus me levou em João 1, capítulo 12, Evangelho de João 1, capítulo 12, eu não sei nem quanto tempo que eu tenho, gente, me falem aí. Evangelho de João 1, capítulo 12, fala assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, o que está falando aqui? Todos que creram no nome do Senhor, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Poxa, antes eu não era filho? Não. Você só é filho a partir do momento que você crê em Deus, Jesus. Antes você era criatura. Você foi alguém que Deus criou das suas mãos. Mas a partir do momento que você crê em Deus, em Jesus, você se torna filho. Você tem o direito de ser chamado filho por adoção. E esse filho que é usado aqui é aquele filho que acabou de nascer, é o bebezinho, é o nenenzinho que, indefeso ainda. E eu pedi a Deus, eu não sou pai ainda, eu não sei ainda como é que funciona e tal, o que é ser pai, eu não sei disso, mas me revela algumas coisas para eu entender o que é ser filho também. E aí Deus me levou numa sala de parto, a pensar como é que funciona uma sala de parto, né? E aí, a gente vê ali na medicina, né? Eu estudo medicina e às vezes a gente acompanha alguma coisa ou outra. E o que a gente vê na sala de parto? A gente vê quando um bebê nasce. A mãe está ali sofrendo, esgoelando, o pai está dando ali a força que tem que ser dada, né não, André? O pai sofre junto com a mãe, outro tipo de dor, mas sofre, e aí o bebê vem aquele ápice ali, e o troço está difícil, na hora que o bebê nasce, entrega para a mãe. E é só choradeira, não é verdade? É só choradeira, e a primeira coisa que eles falam, está aqui o seu filho. E quando o bebê é entregue ali, o que o pai ou a mãe faz? A primeira coisa, cara, o pai abraça aquilo, ele traz para perto, ele ama aquele menino, aquela menina, ele encosta pele na pele, e é isso que Deus faz com você. Quando você nasceu em Cristo, Ele pegou você assim, olhou, trouxe para perto, colocou perto do peito dele aqui, te acariciou, te acalentou, e eu tenho certeza que Ele te amou. Glória a Deus. E é interessante porque quando o pai e a mãe pegam aquele neném ali, a primeira coisa que ele faz é: eu já te amo. O bebê não fez nada, cara. O bebê simplesmente nasceu. O que o pai fala, Andrezão? É tanto amor que não consegue nem expressar. Cara, só de você nascer em Cristo, é esse amor que Deus sente por você. É um amor que Ele não consegue expressar. Quando consegue, é eu te amo. E eu vou correr um pouquinho, já me falaram que o tempo está avançado. Então, é a primeira coisa, Ele é seu filho. E depois, a segunda coisa que eles falam?
eles falam o quê? É menino ou é menina? A segunda coisa que Deus fala a respeito da sua identidade: você tem que entender o que é a sua masculinidade, homem, e a sua feminilidade, menina, mulher. Você tem que entender o que é ser homem, você tem que entender o que é ser mulher. Não é verdade? É engraçado porque a gente se prepara para tudo na vida. A gente, quando vai trabalhar em alguma coisa, advocacia aqui, ó, ele estuda 4, 5, até mais anos para falar assim: me tornei advogado, vou exercer. Só que a gente não se prepara muitas vezes na nossa vida pessoal, espiritual. Então, se prepare para o seu casamento, aprenda a ser um homem segundo o coração de Deus para sua futura esposa, aprenda a proteger, aprenda a prover, aprenda a dar destino a ela, busque isso, não é da noite para o dia, mas busque isso. Aprenda a dar limites a seus filhos futuramente, você tem que aprender antes de chegar lá. Mulher, aprenda a ser auxiliadora. Homem, aprenda a amar a Deus como Cristo, amar a futura esposa como Cristo ama a igreja. Mulher, aprenda a ser submissa, aprenda a ser uma mulher sábia. Qual a terceira coisa que fala na sala do parto, que eles perguntam? Qual que é o nome dele? A terceira coisa da identidade é: o seu nome revela muito sobre você. Olha Jacó. O nome de Jacó foi dado a Jacó. Enganador significa. E o que ele fez a vida dele toda? Enganar. Até o momento que Deus mudou o nome dele. Quando ele muda o nome dele, ele muda a identidade de Jacó, de um enganador para um homem de Deus. Tem outros tantos na Bíblia. Jesus, você sabe o que significa Jesus? Vem da origem que no final das contas significa Salvador. E foi exatamente isso que ele fez. Então, o seu nome revela muito sobre você. Ah, mas às vezes eu posso ter um nome que não tem um significado muito certo. Procura saber de Deus. Deus, qual que é o meu nome perante o Senhor? E para finalizar então, como é que eu alcanço a minha identidade em Deus? Não adianta a gente falar e não saber como é que a gente chega lá. Não é verdade? A palavra diz que o quê? Que o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Não é? Então, para você conseguir qualquer coisa no reino de Deus, é por esforço. A salvação, ela é pela graça, mas o reino é tomado à força. O que é isso? Tem uma porta escrita salvação pela graça, de graça. Eu entrei pela porta, estava destrancada, entrei, Deus me agraciou. Na hora que você vira, que você entra lá dentro, reino de Deus, tomado por esforço. Agora começa a andar. A salvação é só a porta de entrada para você viver o reino de Deus. Então, a palavra fala: desde os dias de João até agora o reino de Deus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. No reino de Deus você não alcança nada sem esforço, sem luta ou se vitimizando. No reino de Deus é lugar de pessoas corajosas. Então vamos lá. Primeira coisa, para você ter identidade do Pai, você precisa conhecer o Pai. Eu só consigo ficar igual a alguém que eu conheço o que Ele faz. Não é verdade? Então você precisa ter uma vida de intimidade. O que é uma vida de intimidade? É uma vida de relacionamento. André, o que é isso? Oração. Mais do que a oração rotineira, a oração que você faz para dormir, para acordar, para tomar o seu café, agradecer a Deus pela comida, é relacionamento. Quanto mais eu converso com o Andrezão aqui, mais eu vou conhecer ele. Vou saber o que ele gosta, o que ele não gosta, o que chateia ele, o que não chateia. Quanto mais eu converso com Deus, mais eu conheço ele. E aí eu te instigo a partir de hoje a pedir: Deus, me dê a sua identidade, me ensina, me ajude a entender o que é filho. Mas pede um dia, pede 2, pede 3, pede 30, pede 6 meses, pede 1 ano, até que venha.
Porque muitas vezes a gente tem a informação de algo, mas a gente não tem a revelação. Às vezes a gente sabe o que fazer, mas aquilo ali não virou ainda dentro da gente, sabe? É como uma pessoa que sabe que tem que comer bem. Ela tem que comer bem, não pode comer porcaria. Mas chega um dia que aquilo dali realmente, nossa, cara, como é que eu comi mal minha vida inteira? Eu tenho que comer bem a partir de hoje. Ela começa realmente a comer bem. Isso é a diferença de informação para revelação. É quando você consegue entender aquilo e viver a partir daquilo. Então, tenha uma vida de relacionamento e intimidade todo dia, né? Todo dia. Lá na igreja onde a gente congrega, o pastor fala assim, daquele episódio que Jesus está no Getsêmani, e ele ora uma hora, volta, os discípulos estão dormindo. Ora mais uma, volta, está dormindo. Ora mais uma, e aí Jesus fala, vocês não podem vigiar nem uma hora comigo? Então a gente tem um princípio lá. O mínimo de oração por dia é 1 hora. Quando uma pessoa fala assim, vocês não podem vigiar nem 1 hora, é porque aquilo ali para ele é o mínimo que você pode fazer, não é verdade? Então a gente busca sempre pelo menos 1 hora por dia. Eu vou ter intimidade com o Senhor, buscar Ele 1 hora por dia. E pedir a Deus essa revelação, assim como foi revelada a Pedro, né? Tu és Pedro, e Ele vai revelar, né? Tu és Ezequiel, tu és Felipe, tu és Keila, tu és Vitor. E Ele vai revelar a você, eu acredito, em nome de Jesus. Segunda forma, palavra. Leia a palavra. Se esforce em ler a palavra. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Seja consistente, seja firme todos os dias ali buscando ler a palavra. Porque se a identidade é uma construção, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou construindo algo dentro de mim. E mais eu vou me tornando parecido com Ele. E terceiro, jejum. É jejum mesmo. Se você não jejua, comece a jejuar a partir de hoje. Comece até meio-dia e vai crescendo. Não pare, não estagne. Uma coisa que aquela me ensinou foi jejuar, gente. Uma coisa que essa mulher me ensinou foi jejuar. Jejua até meio-dia. Depois, no outro dia, vou tentar ir mais até 6 horas da tarde. Na outra semana, vou jejuar 1 dia inteiro. Na outra semana, vou tentar jejuar 1 dia e meio. 2, 3, 5. Vai até onde você consegue, mas não fique sem jejuar. A palavra de Deus fala que o reino dos céus, ele não é algo visível. Vocês não vão ver. Jesus fala, se alguém falar com vocês que o reino dos céus está aqui ou está lá, não creiam. Ele não é algo visível. E uma outra passagem, Jesus fala assim, que perguntaram para Jesus, por que os seus discípulos não jejuam como os discípulos de João? E aí Jesus responde, quando o noivo está com eles não precisam jejuar. Mas chegará um dia que o noivo será retirado e eles começarão a jejuar. O que Jesus estava falando? Cara, eles não precisam jejuar enquanto o noivo está aqui, porque Jesus era o próprio reino de Deus andando pela terra. Ele estava vendo, os discípulos estavam enxergando o reino de Deus. Chegará um dia que será tirado Jesus, e aí eles vão jejuar. Por quê? Para eles verem o reino de Deus que é espiritual, que é invisível. O jejum, então, ele serve para você enxergar o reino espiritual no invisível. Jejum vai te fazer muito além do que quem não jejua. Se você quer ir além, um nível mais profundo, jejue. E jejue muito, muito, muito. E prossiga e cresça em jejum. Dedique tempo. Não é da noite para o dia. Persevere. Como eu falei, tem anos que eu oro pedindo identidade. Tem horas que Deus dá uma porção, daqui a pouco você pede mais e Ele dá outra porção. É progressivo. É progressivo. É progressivo. E seja vulnerável à ação do Espírito Santo. Não peça e fique com o pé atrás. Se você pediu, se entregue. Se você pediu, chuta, como é que fala? Enfia o pé na jaca mesmo com Jesus. Deixa Ele fazer o que tem que ser feito. Eu tenho certeza que você vai alcançar a identidade por meio da revelação de quem você é em Jesus. Filho, você é filho amado.
e a construção da identidade dia após dia nele. Amém? Glória a Deus.